Oi, vida! Estou de volta nesse sabadão. Gente, eu sei que é puxado estudar no fim de semana. Às vezes bate aquela preguiça. Pô, nem sempre. Mas eu garanto que aqui no nosso canal as aulas andam longe do tédio. E o meu incentivo para estudar no FDS é revisar o que eu gosto. E vocês sabem que eu amo ciências humanas. Eu também. É a minha área. E a nossa primeira aula de hoje é a de Sociologia. Vamos conferir. Oi, pessoal. Me chamo Mara Gisleane, sou professora de Sociologia e estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a prova do Enem desse ano e retratar os principais assuntos, os assuntos mais recorrentes, para preparar um pouquinho vocês nessa reta final, certo? Para iniciar, nós vamos falar sobre os clássicos da sociologia. São 3 clássicos, né? Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. E aí nós vamos começar com Karl Marx, certo? Karl Marx, pessoal, viveu no século XIX, alemão, e Marx iniciou o seu curso de Direito, só que aí, com o passar do tempo, ele migra para o curso de Filosofia. Apesar de ser graduado em Filosofia, Marx tem uma produção sociológica. Por quê? Porque Marx dedicou-se a estudar sobre como o sistema, a ordem econômica capitalista, passou a interferir de forma significativa e complexa em todas as áreas da nossa sociedade, né? Então, a produção de Marx, ela teve como base alguns objetivos. O objetivo que a gente pode destacar é a crítica ao capitalismo, à ordem econômica capitalista. Além dessa crítica ao capitalismo, Marx também criticou a neutralidade das ciências humanas e também criticou, pessoal, o socialismo europeu, que inclusive ele chamava de socialismo utópico, porque ele não via uma forma desse meio, dessa forma de governo, trazer resultado significativo no equilíbrio da sociedade. E a sociedade, na visão de Marx, necessitava desse equilíbrio justamente porque a ordem econômica capitalista ela estava interferindo de uma forma negativa em todas as faces da nossa sociedade. Então, Marx ele produziu o materialismo histórico dialético, que é quando ele estuda a história da sociedade e ele vai percebendo que a história da sociedade ela é manuseada pelo homem. E aí, o que chama a atenção de Marx é que dentro dessa história da sociedade, dentro desse manuseio, esse homem ele vai se tornando explorador do próprio homem. Então, apenas uma determinada classe ela vai adquirindo, com o passar da história da sociedade, uma autonomia que vai fazendo com que os demais da sociedade humana, que não fazem parte dessa classe, que é uma classe elitizada, que no século XIX é chamada de burguesia, essa classe ela vai interferindo na vida, no cotidiano, no modo de produção, né, das demais classes. E aí Marx percebe, através do materialismo, que dentro desse contexto passa a existir uma luta de classes, que é justamente esse confronto entre uma classe que é opressora e uma classe que é oprimida, uma classe que é exploradora e uma classe que é explorada. Que dentro do contexto histórico que Marx viveu, a classe opressora ou exploradora era a burguesia, que era dona dos meios de produção, e a classe oprimida ou explorada era o proletariado, que só possuía a sua força de trabalho, né? E vendia essa força de trabalho para a burguesia. Só que vendia por um valor muito baixo, que inclusive não era definido pela própria classe, mas era definido pela classe burguesa, certo? Além disso, pessoal, Marx vai colocar que, ao longo da história da sociedade, como sempre existiu uma classe que foi oprimida e explorada, Marx atenta para o que fez com que essa classe, sempre oprimida e explorada, permanecesse ao longo da história da sociedade, aceitando esse contexto de opressão e de exploração.
Porque, independente do contexto histórico, a gente sempre teve um embate entre classes, como, por exemplo, os senhores e os escravos, né? Os nobres e os servos. Então, sempre houve esse embate, como permanece até hoje. Então, Marx estudando, né, e verificando e pesquisando, Marx percebe que essa classe que é explorada, ela é uma classe que não tem conhecimento da própria realidade, né? Ela não tem acesso à própria realidade, porque nós entendemos cientificamente que não é necessário, não é o bastante você nascer em uma classe social para saber quais são as questões e as problemáticas, o que é possível e o que não é possível dentro daquele contexto social, político e econômico. É necessário estudar para isso, é necessário ter acesso à sua realidade para isso. Então, essas classes, elas foram, ao longo da história da sociedade, elas foram impedidas ou tiveram a sua realidade distorcida. E aí, Marx, ele vai usar dois conceitos, que é o conceito de ideologia e alienação. É justamente esses conceitos que mostram que a classe que é opressora, ela manuseia a partir de ideias, da cultura, né, de concepções, de hábitos, de uma rotina que vai fazendo com que essa classe oprimida não tenha conhecimento sobre a sua própria realidade. E por muitas vezes assumam a concepção de que o certo é aquele processo de exploração, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam, né? Até hoje a gente participa desse processo. E aí, pessoal, Marx vai percebendo que isso vai fazendo com que a classe opressora, ela lucre cada vez mais em cima de todos os processos do modo de produção, né? Desde a matéria-prima até a compra de uma mão de obra, de uma classe inferior, economicamente falando, e essa compra de mão de obra sendo uma compra muito barata. Então, Marx ele vai desenvolver a partir daí a mais-valia, que é justamente esse lucro excessivo em cima de todo o processo de produção, de todas as etapas do mercado, né? E muitas vezes quem está produzindo, quem está nessa etapa da produção, independente da etapa, mas quem vende a sua mão de obra não percebe, justamente por causa de uma ideologia distorcida, de uma alienação que impede o acesso à sua própria realidade, não consegue perceber que a sua mão de obra, que o seu salário, que a sua remuneração não é o suficiente, né? E não condiz especificamente com o serviço, com o trabalho, com o que está sendo realizado pelo proletariado, que era a classe do século XIX, certo? E aí, uma das ideias lançadas pela burguesia era a ideia de meritocracia, a ideia de que se você não tinha sucesso econômico, é porque você tinha responsabilidade em relação a isso. Então, é de responsabilidade, a meritocracia defendia que é de responsabilidade do trabalhador, do proletariado, o seu sucesso econômico. Então, se você não conseguiu alcançar esse sucesso econômico, é porque você não trabalhou o suficiente, não se dedicou o suficiente. Quando cientificamente falando, nós sabemos que não é assim. Se uma classe que é oprimida, ela não tem acesso a alguns aspectos da sociedade e ela não tem algumas oportunidades em meio a esse contexto social, político e econômico, essa meritocracia, ela é apenas uma forma de, mais uma ideia de distorcer a realidade, né? Mas, como a gente viu agora há pouco, se essa classe não tem acesso à sua própria realidade, ela mesma vai defender a meritocracia, né? Ela não tem esse conhecimento de que a meritocracia é mais uma ideologia lançada para fazer com que essa classe acredite que necessita trabalhar de forma
árdua, com a rotina de trabalho muito louca, muito corrida, para poder alcançar o sucesso. Quando, na verdade, cientificamente falando, nós sabemos que as possibilidades, as chances de quem não tem acesso a uma educação formal, de quem não tem uma estrutura familiar, uma estrutura física, né? Quem não tem acesso a uma alimentação de qualidade, a uma saúde de qualidade, não tem também uma condição de ascensão na ordem econômica capitalista. Então, é necessário toda uma estrutura para que esse proletariado, para que esse trabalhador, ele possa ter sucesso econômico, certo? Então, a gente deu uma pincelada aí bem rápida em relação a algumas produções de Marx, que são significativas, inclusive, para a gente conhecer a nossa realidade atual. E aí a gente vai passar agora para o próximo clássico da sociologia, certo? O próximo pilar, que é Émile Durkheim. E aí, pessoal, Émile Durkheim, ele viveu nos séculos 19 e 20. E Émile Durkheim, ele tem uma participação muito significativa na sociologia, que é a escrita de uma obra chamada Regras do Método Sociológico. Essa obra, ela tem um marco importante para a sociologia, por quê? Porque ela vai mostrar qual é o objeto de estudo da sociologia e também ela vai mostrar como é que a sociologia vai produzir sobre esse objeto de estudo. Como a gente viu agora há pouco, até então Marx, ele tinha uma formação dentro da filosofia, mas a sociologia não era uma ciência estruturada ainda. Quem vai estruturar essa ciência vai ser Émile Durkheim. E aí Durkheim ele vai falar sobre o objeto da sociologia, que é o fato social, certo? E Durkheim, ele atenta para o fato social, por quê? Ele começa a perceber que a sociedade ela tem um comportamento que é muito parecido, um comportamento de concepções, de ideias, de princípios, de valores, de não princípios e de não valores, que é muito próximo. Então, Durkheim ele começa a perceber que isso tem algo a ver com a sociedade de uma forma complexa. Durkheim ele não se volta para o indivíduo, ele se volta para a sociedade, né? Então, o estudo durkheimiano sobre a sociedade é voltado especificamente para a sociedade. E aí, o que é que acontece? Nesse processo, Durkheim define que o objeto de estudo da sociologia é o fato social. E definindo o fato social, ele mostra que todos nós somos levados, induzidos a pensar e a agir de uma determinada forma. Então, para que a gente entenda melhor o fato social, a gente vai descrever as 3 características do fato social: exterioridade, generalidade e coercitividade. Essas 3 características são formas de esclarecer, de mostrar o porquê da sociedade se comportar, como ela se comporta, adotar os princípios e valores que ela adota. E aí nós vamos sendo, ao longo dos anos, né, ao longo da nossa vida, os indivíduos, os seres sociais, eles nascem em uma determinada sociedade, com uma determinada cultura, e o comportamento deles vai sendo uma reprodução do que já está posto nessa sociedade, do que já existe nessa sociedade, certo? E aí, um pouquinho mais à frente, além do fato social, Durkheim falou também, pessoal, sobre as pessoas que não se encaixam nesse fato social, porque da mesma forma que existem grupos que seguem outros grupos, que têm os mesmos padrões, também existem pessoas que não têm a sensação de pertencimento porque destoam dos princípios, dos valores, né, dos comportamentos considerados corretos pela cultura em uma determinada sociedade. Por que é que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque a cultura ela tem uma base subjetiva. Então, não tem como a gente... Aliás, tem como a gente definir o que é certo e o que é errado cientificamente. Mas, muitas vezes, quando a gente se baseia na nossa subjetividade, no que a gente quer, no que a gente acha,
em como a gente quer que as coisas sejam, a gente pode muitas vezes cientificamente destoar. E aí essas pessoas, muitas vezes, nem todas as pessoas da sociedade, elas acabam se sentindo pertencentes àquele grupo ou àquela sociedade em si. Então, Durkheim vai chamar isso de anomia. São pessoas que não têm aquela sensação de pertencimento e que realmente o comportamento delas destoa do comportamento vigente, né, culturalmente considerado correto e padrão de uma sociedade. Isso tem um ponto positivo. Por exemplo, se os escravos não tivessem dito não à escravidão, porque a escravidão no Brasil ela era legalizada, mas os escravos eles não tinham a sensação de pertencimento nessa sociedade, por todo o contexto da escravidão. Então, a partir do momento que não existe essa sensação de pertencimento, a gente pode também ter como resultado coisas, fatores e contextos que são positivos, como esse agora que a gente citou como exemplo, certo? É o dizer não a determinadas violências ou a determinados comportamentos que podem gerar preconceito ou outras formas de violência. Além disso, pessoal, Durkheim também falou sobre as relações que a gente constrói a partir do modo de produção. Só que a essa pesquisa, a essa produção, ele deu o nome de solidariedade. São as relações sociais que nós construímos a partir do modo de produção, ou seja, do nosso trabalho. E aí Durkheim percebe no século XX que cada vez mais as pessoas estão inseridas em seus ambientes de trabalho. Elas passam mais tempo em seus ambientes de trabalho, que inclusive é até uma exigência da ordem econômica. Essa questão da produtividade constante, do produzir mais em menos tempo, né? De ter uma entrega, uma dedicação maior ao trabalho, ao modo de produção. E aí, pessoal, Durkheim notou que muitas vezes a gente se relaciona muito mais com quem está no nosso ambiente de trabalho do que até mesmo com o nosso grupo social primário, que é a família. Então, muitas vezes essas relações, elas são relações que acontecem com maior frequência, né? E aí a gente acaba deixando de lado outras relações, outras interações sociais. Estudando a história da humanidade a partir dessa perspectiva, Durkheim dividiu a solidariedade em dois tipos. O primeiro tipo foi a mecânica, que equivale às sociedades não capitalistas, né? São as sociedades anteriores ao capitalismo, em um momento, em um contexto histórico em que a ordem econômica capitalista não existia. E aí Durkheim coloca que nessas sociedades a dependência das pessoas em relação à estrutura, como, por exemplo, a produção de alimentos, a produção de vestimentas, de calçados, de acessórios, era uma dependência menor. Porém, essas pessoas elas interagiam mais. Elas tinham mais contato com outros grupos sociais, né? E são sociedades em que a gente tem um modo de produção que era um modo de produção artesanal. Então, o modo de produção artesanal, além de ser elaborado especificamente, né, por uma pessoa, quando não era por uma única pessoa, era até mesmo pela família, pelo grupo social primário. Então, a família estava ali envolvida. E aí, pessoal, o outro tipo da solidariedade, né, a outra classificação é a solidariedade orgânica, que é a solidariedade presente nas sociedades capitalistas. É essa solidariedade que faz com que a gente dependa mais estruturalmente dos outros membros da sociedade, porque a gente depende do conhecimento do outro, a gente depende do que o outro produz, do alimento que é produzido pelo outro, né? Assim como outras pessoas também dependem do que nós produzimos. Porque a gente tem um trabalho especializado, dividido em etapas. Então, cada um tem a sua etapa específica, o que faz com que o outro passe a ter uma dependência maior
daquilo que está sendo produzido por vários outros seres dentro da sociedade. E ele só está produzindo ali uma única coisa, que outras pessoas também dependem. Então, Durkheim percebe que na solidariedade orgânica existe um fator negativo, que é o fator de menor frequência nas nossas relações e nas nossas interações sociais, né? E isso traz prejuízos gigantescos para a sociedade, principalmente para os vários grupos sociais que existem, além do grupo social profissional, além do grupo social do trabalho. Então, como a gente passa muito tempo inserido nesse contexto do trabalho, a gente acaba se dedicando bastante, não só quando está no ambiente, mas também quando não está no ambiente. Existe uma preparação, né? As pessoas se preparam para trabalhar, descansam para trabalhar, se alimentam para trabalhar, e muitas vezes isso faz com que essas pessoas elas não tenham aí um tempo e uma qualidade de vida. Então, muitas vezes essas pessoas elas acabam interagindo só no seu ambiente de trabalho, tanto que, alguns casos, a gente tem famílias que foram construídas dentro do ambiente de trabalho, né? Pessoas que se conheceram e se casaram e formaram famílias dentro desse ambiente de trabalho. Mesmo assim, com essa ressalva, né, essa consequência de que a gente, na ordem econômica capitalista, a gente se relaciona cada vez menos com outros grupos. Além disso, pessoal, Durkheim também falou sobre uma questão que é bem importante, a gente sempre precisa trazer para debate, que é a questão da antecipação da própria morte, que é mais conhecido na sociedade por suicídio. Então, Durkheim, ele pesquisando sobre, ele viu que dentro do contexto, né, da Revolução Industrial, todo esse processo histórico, social e econômico da modernidade, Durkheim percebe que, em um estudo, o número de casos de pessoas que antecipavam a própria morte era crescente, né? E vinha numa crescente significativa. Não só era crescente, mas como vinha em um processo de aumento significativo. E aí Durkheim escreve uma obra chamada O Suicídio, que retrata justamente as questões voltadas para essa área, né? Quais eram as causas, o que é antecipar a própria morte e o que faz com que as pessoas cheguem a isso, certo? E aí, pessoal, Durkheim, ele nota que, dentro desse processo, primeiro, antecipar a própria morte é um fato social. Então, se é um fato social, é algo que faz com que as pessoas realizem com uma determinada frequência, né? E dentro desse processo, ou seja, se é um fato social, tem um grupo de pessoas que pensam e agem de uma mesma forma. Então, dentro desse processo, essas pessoas, elas vão ter um padrão de comportamento, mas elas também vão ser induzidas a isso. Por isso que Durkheim determina o ato de antecipar a própria morte como um fato social. Se é um fato social, a gente tem que atentar para uma questão. Fato social não quer dizer que a vítima seja a agressora de si mesma, mas nesse fato social, Durkheim mostra que o agressor é a sociedade. Por quê? Porque induz e padroniza o indivíduo para um comportamento, né, que não condiz com a realidade dele, que não condiz com a identidade dele. Então, essa sociedade, ela adoece esse indivíduo por não dar ao indivíduo a liberdade de ser quem ele é. Querer padronizar, querer quebrar identidade. E aí, nesse processo, pessoal, esse indivíduo, ele adoece e se torna vítima da sociedade. Então, além de Durkheim condicionar que o ato de antecipar a própria morte é um fato social, ele também inova, porque ele mostra
que essas ações são um problema de saúde pública. Por quê? Porque eu tenho uma massa populacional doente. E uma massa populacional doente adoece novos indivíduos que passam a fazer parte dessa massa. E além de adoecer esses indivíduos que fazem parte dessa massa populacional, não entendem cientificamente todo o contexto. E acabam muitas vezes julgando de uma forma errada, certo? E aí Durkheim divide, né, classifica o ato de antecipar a própria morte em 3 tipos, que seria egoísta, altruísta e anômico. Então, esses 3 tipos são as 3 formas que Durkheim identificou de causas que levam o indivíduo, o ser, a antecipar a própria morte ou a abreviar a própria vida, né? E agora, pessoal, a gente vai dar um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o terceiro clássico da sociologia, que é Max Weber. Nós vamos falar agora especificamente sobre Max Weber, certo? Max Weber é o terceiro pilar da sociologia. E aí, pessoal, Max Weber, ele também tem a sua vivência entre os séculos XIX e o século XX. Só que Max Weber ele já tem como fonte de estudo um contexto histórico um pouco diferente, né, de Karl Marx e de Émile Durkheim. Por quê? Porque Max Weber ele tem uma base histórica, econômica, foi formado em direito, né, em sociologia. Então, ele tem uma base dos vários aspectos que são necessários para compreender toda e qualquer sociedade, né? Para compreender uma sociedade, a gente precisa estudar a economia dessa sociedade, a gente precisa estudar a cultura dessa sociedade, a produção científica, como essa população tem acesso a essa produção, se não tem acesso a essa produção. Além disso, também todo um contexto político, né? Qual é a forma de governo, como essa forma de governo é exercida, né? Como a população reage a isso, se a população tem participação ou não, tendo acesso, né? Tendo a possibilidade de participação, se exerce, se não exerce, por que não exerce, enfim, todo um contexto histórico que vai fazendo com que a produção de Weber tanto se baseie na produção de Marx como na de Durkheim, mas que traga algo a mais, né? A gente tem que entender que a ciência, ela é como uma escada. Então, cada produção é um degrau. E nessa escada, a ciência só sobe, né? Não existe o processo de descer, porque a ciência, ela evolui constantemente, ela não retrocede. Então, Weber, ele traz uma complementação, né, da produção de Marx e da produção de Durkheim, né? Então, Weber, pessoal, estudando a produção deles dois, estudando o contexto da história da sociedade, né? Eu costumo dizer em sala de aula que se o aluno não sabe história, ele não vai ter uma compreensão da sociologia, ele também não vai ter uma compreensão da filosofia, né? E Weber, Max Weber, ele já trazia essa ideia de que a história é uma das principais ciências que existem e traz essa importância dessa ciência para dentro da produção dele. Então, quando ele começa a estudar esse processo histórico, essa condição histórica da sociedade, até o status quo, né, até o momento vigente de Weber, ele percebe que o fato social de Durkheim não é mais o suficiente para explicar como a gente vive em sociedade, como a gente mantém a sociedade, né, e como a gente exerce as nossas relações e as nossas interações. Então, Max Weber ele vai produzir, com um processo de evolução, né, dentro da sociologia, a ação social, em que ele vai dizer que, para a gente entender uma sociedade, a gente não precisa especificamente entender essa sociedade logo como todo de uma vez só.
a gente vai precisar estudar o ser social, ou seja, aquele membro, aquele indivíduo, o ser humano que compõe os vários grupos sociais e o ser humano que compõe os vários grupos que compõem a sociedade. Então, Weber, ele sai um pouco desse macro, que é a sociedade, e ele vem para o micro, que é a base da sociedade, que é o ser social. Daí a produção dele ser a ação social. Ele vai dizer que todos nós agimos motivados por uma causa, por um sentido e por um significado. E aí essa produção, essa ação, né, ela é dotada de subjetividade, mas a ciência também compreende a nossa subjetividade e a ciência também compreende o que nos motiva a pensar, a raciocinar e a agir, né, a externar o que nós raciocinamos e pensamos a partir das ações, a partir da linguagem, certo? E Weber, chamando isso de ação social, ele vai dizer que existem algumas classificações, algumas causas, né, que fazem com que a gente passe a agir da forma que a gente age. Para Weber, pessoal, uma das ações sociais é a ação racional com relação a um objetivo. Quando a gente fala em razão, então a gente já remete à ciência, né? O ato de raciocinar, de esforçar-se, a gente já remete a uma produção científica. Então, o Weber vai mostrar que, por muitas vezes, nós necessitamos desse raciocínio, desse logos, dessa produção científica para chegar a um determinado objetivo. Então, por exemplo, vocês que farão Enem esse ano, né, vocês têm um objetivo de entrar na universidade. E esse objetivo será alcançado a partir da ação social racional. Ou seja, vocês fazem uso da ciência, vocês fazem uso da produção científica, da condição de racionalidade, da condição de logos para alcançar um objetivo maior, certo? É um exemplo desse tipo de ação. E aí nós também temos outra ação racional, só que essa outra ação está ligada a valores. Então, quando a gente fala sobre valores, a gente está falando sobre ética. Quando a gente fala sobre princípios, a gente fala sobre ética. E quando a gente fala sobre ética, a gente tem que entender que a ética ela é uma área da filosofia. E essa área da filosofia, ela tem como objetivo proporcionar um equilíbrio na sociedade a partir da ação dos membros dos seres sociais que compõem essa sociedade. Daí as ações morais ou as ações não morais, né? Amorais ou imorais, enfim. Quando a gente usa a nossa razão para direcionar as nossas escolhas, as nossas ações, né? Para direcionar as nossas decisões, as nossas atitudes, e quando a gente visa com essa razão e esse direcionamento alcançar um equilíbrio em sociedade, um equilíbrio em um grupo social, nós estamos aí usando a ética, né? Uma produção científica voltada para essa orientação no comportamento humano, para que esse comportamento não gere uma interferência negativa, um prejuízo para a sociedade ou para o grupo social do qual aquele membro, aquele ser social faz parte. Outra ação social é a ação tradicional. Essa ação está ligada à cultura. É quando nossas decisões, né, ao contrário do que a gente viu agora com a ética, é quando as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações, elas têm como base um padrão cultural. Princípios e valores que são culturais, né? E nem sempre princípios e valores culturais equivalem a princípios e valores que são éticos, certo? Existe uma diferenciação aí. Então, nessa ação social tradicional, a gente vai usar como base a nossa cultura, né? Então, nossas ações, né, nosso pensar,
ele está voltado para a questão da subjetividade. É o que eu quero, é como eu quero, como eu desejo, ou como eu fui ensinada pelo grupo social, ou pelos vários grupos sociais que existem, a agir de acordo com a cultura. A última ação é a ação afetiva. Então, essa ação afetiva, ela envolve sentimentos, envolve as sensações, né? Que está bem ligada aí, inclusive, à cultura também, à ação tradicional. Então, essa ação, né, da gente se basear no que a gente sente, nas nossas sensações, né? Weber vai chamar de ação afetiva. Lembre, pessoal, que o afeto ele pode ser um afeto positivo, como você pode ser afetado de forma também negativa ou afetar outro ser de forma negativa, né? Então, o afetivo aí, ele não está ligado especificamente a sentimentos que são bons, mas ao ato, né, a ação de afetar ou de ser afetado a partir desses sentimentos e dessas sensações, certo? Além dessa produção da ação social, como Max Weber ele, também tem a formação em História, ele percebe que a Reforma Protestante ela trouxe ideologias, né, ideias que fortaleceram e ajudaram o capitalismo a fixar-se, a criar raiz, né? E a chegar onde ele chegou, por exemplo, até os dias atuais, né? A ser uma ordem econômica que, inclusive, a gente não consegue imaginar o fim dessa ordem econômica. E ele coloca isso em uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, Weber explica que o protestantismo, ele ajudou, a partir de determinadas ideias que foram lançadas, a fazer com que o capitalismo fixasse a sua base, certo? Ideias como trabalhar, agrada a Deus, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Então foram ideias que fizeram com que o proletariado aceitasse as duras rotinas de trabalho, as árduas horas de trabalho e a falta de estrutura e uma remuneração insignificante diante da prestação de serviço, né? Além disso, né, Max Weber também colocou que a cultura é importante, a gente precisa dessa expressão artística, né, das várias expressões artísticas, a gente precisa da arte, a gente precisa dessa subjetividade, porque se a gente se voltar só para a ciência, a gente vai ter o que ele chama de desencantamento do mundo, que seria só se a gente voltasse só para o ato do logos, do raciocínio, então a nossa vida iria meio que perdendo a cor e o sabor que a cultura e as várias expressões artísticas nos proporcionam, né? As emoções que todo esse contexto cultural, de produção da arte, acaba nos proporcionando, acaba engrandecendo, colorindo a nossa vida, né? Dando ênfase às nossas emoções e muitas vezes nos ajudando a equilibrar essas sensações e essas emoções, certo? Cultura é um assunto bastante recorrente, não é, né? Cultura e identidade cultural. Inclusive, pessoal, a primeira competência, né, das competências e habilidades lá no Enem é a competência que vai falar sobre memória, sobre identidade cultural, sobre cultura, como a cultura é produzida, né? E os vários aspectos que envolvem essa cultura. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito de cultura. Primeiro, a gente precisa entender que quem iniciou o estudo sobre a cultura foi a filosofia, né? Lá na antiguidade grega, na antiguidade clássica, né? Os filósofos eles iniciaram esse estudo. E aí a sociologia ela produz, né, também sobre cultura, como também a antropologia, tem como objeto de estudo a cultura. Mas por que a cultura é tão importante no aspecto da produção sociológica, né, e no âmbito da sociologia?
Porque a cultura, ela define, inclusive, as nossas relações sociais, né? Ela faz parte desse leque de aspectos que vão interferir nas nossas interações e nas nossas relações sociais, certo? Então, pessoal, a cultura, ela só é possível porque existe sociedade. Se não existisse sociedade, se nós não vivêssemos em grupo, né, a cultura não seria possível. Por quê? Para a cultura existir, a gente precisa se relacionar. Então, quando a gente começa a se relacionar, a gente começa a vivenciar situações que vão gerando sensações, e dessas sensações nós vamos definindo o que é certo e o que é errado, o que é sagrado e o que é profano, o que é verdade e o que é mentira, o que é belo, o que é feio, né? O que é possível e o que não é possível. A gente vai definindo o que é a justiça e o que é a injustiça, a nossa noção de bem, a nossa noção de mal, a nossa noção do que é bom e do que não é bom. Então, é a partir dessas relações, é a partir dessa troca, é a partir dessa interação que a gente vai passando por situações, por momentos, e a partir dessas vivências, o que a gente vai sentindo, a gente vai externando, né, nas nossas ações, em forma de princípios, de valores ou de não princípios e não valores, certo? O que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que agrada e o que não agrada. Então, a cultura, ela tem como base as nossas relações, e as nossas relações, elas só são possíveis porque vivemos em sociedade. E a cultura só é possível, consequentemente, por causa desses aspectos, certo? Então, a cultura, ela vai englobar os padrões de comportamento, as crenças, os valores, né, os conhecimentos, a nossa rotina, os nossos hábitos. O que nós vamos julgar, é bem importante enfatizar essa parte, é o que nós julgamos como certo, como errado, certo? A base da cultura é a subjetividade, certo? E aí, pessoal, é a partir da cultura que a gente também vai interagindo. Não é só a interação que gera cultura, mas a cultura, ela também gera momentos de interação e troca de valores, né? Troca de conhecimento. Então, a cultura, ela é influenciada pelas nossas relações e, ao mesmo tempo, ela influencia de uma forma bem significativa as nossas relações, certo? E a cultura, ela também vem a partir, pessoal, de ideias, né? De meios abstratos. Ela é que faz com que a gente tente externar o que está na nossa mente, o que está na nossa psique, a partir da linguagem. Então, a cultura, ela não é só matéria, ela não é só algo físico, né? Ela também é algo abstrato. Quando a gente define símbolos, quando a gente define determinados valores, que isso, todos esses aspectos vão norteando as nossas ações, o nosso comportamento, certo? E a cultura, pessoal, até meados aí do século XIX e século XX, início do século XX, a cultura, ela era vista como um fator que determinava de uma forma significativa, de uma forma preponderante o nosso comportamento. Só que aí o que foi que aconteceu ao longo do passar dos anos, né? No século XX? A gente percebeu que com o processo de globalização, com o processo de internet, de acesso à internet, um acesso mais facilitado à internet, nós percebemos que dentro da área da sociologia, né, da própria antropologia também, foi notado que não era mais a cultura, a identidade cultural, a cultura do local em que aquele ser social habitava, que determinava o comportamento. Como esse ser social passou
através, né, da evolução da tecnologia da informação, a acessar outras culturas, então esse determinismo, né, daquele local, daquele ambiente onde esse ser social havia nascido, né, e estava vivendo até então, não era mais o fator determinante, porque agora haviam outras trocas, haviam outras relações, né? Então os territórios eles tiveram suas barreiras abstratas derrubadas. Então esse determinismo, que inclusive a gente pode até citar uma máxima de Rousseau que diz, né, o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe. Esse corromper no sentido de que a cultura atuava nesse indivíduo de uma forma que esse indivíduo, ele era determinado pelos valores e os princípios da cultura que ele vivenciava. Então, com esse acesso, né, com essa quebra de fronteiras, de barreiras, com esse alcance que a humanidade passou a ter, esse determinismo, ele cai em desuso, né? E aí, se a gente tem um novo contexto histórico, consequentemente também a gente tem novas formas de se relacionar e novos aspectos que vão determinar o nosso comportamento. Mas uma coisa aqui que é importante frisar para vocês, pessoal, é a questão da dominação cultural, certo? Em que sentido? Muitas vezes nós agimos de forma violenta com outras culturas. E aí, dentro da sociologia, isso é chamado de etnocentrismo. Então, o que é esse agir de forma violenta a partir de outras culturas, né? Violentando ou sendo agressivos com outras culturas? É o processo de comparação. Cada cultura, ela tem que ser avaliada e analisada e compreendida a partir do seu contexto de origem, o desenrolar da sua história, o desenrolar dessas relações que foram sendo exercidas ao longo da história daquela cultura. Então, a gente chama isso, inclusive, de relativismo cultural. Cada cultura, ela tem o seu próprio processo de formação, o seu próprio processo de origem e o seu desenrolar que é próprio dela, certo? E quando a gente faz uma comparação de uma cultura com outra cultura, nós agimos de forma preconceituosa, porque sempre passamos a ideia de que uma cultura é superior e aquela outra cultura é inferior. Então, essa ação de comparação, de mostrar que uma cultura está acima, é superior, e a outra é inferior, esse processo é um processo etnocêntrico. É quando nós colocamos uma etnia no centro, e essa etnia que está aqui no centro, ela é posta como superior às demais etnias, às demais culturas, né? E aí a gente precisa evitar esse processo comparativo. A gente vai ficando aqui sobre o assunto cultura, e aí nós vamos voltar em um próximo momento para falar sobre os movimentos sociais. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui esse bloco, esse compilado de assuntos, né, de sociologia para o Enem. E eu desejo a vocês uma boa prova. Leiam com bastante atenção, né? Eu sei que no decorrer do ano vocês devem ter desenvolvido algum método próprio de responder as questões, né? Um método que seja mais confortável para vocês, que vocês sintam mais segurança. Então, não esqueçam de aplicar esse método, né? A prova do Enem é uma prova extensa, é uma prova contextualizada, né? Todos esses assuntos que vocês estão vendo, independente da área, esses assuntos eles são de extrema importância e vêm sempre dentro de uma perspectiva da nossa realidade. Então, com sociologia não é diferente. É por isso que é tão importante compreender esses conteúdos base, esses conteúdos-chave, para que vocês possam ter uma prova mais tranquila, para que vocês não consigam perder tempo em uma questão ou outra,
sempre já vá fazendo a leitura e grifando palavras-chave, observem a referência bibliográfica, né? E fiquem atentos, porque com certeza vocês farão uma ótima prova, tranquilos. É uma prova extensa, cansativa, mas vocês têm capacidade, vão conseguir, vão fazer uma ótima prova e vão conseguir entrar na universidade, no curso que vocês tanto almejam, certo? Então, boa prova a todos, né? Se cuidem e um bom Enem para todos vocês. Obrigada, gente. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um ciclo de revisão, o Nota 10. E eu sou o professor Ítalo Lemos, sou professor de Química. Trouxe para vocês os principais temas mais abordados nesses últimos anos do Enem. A gente vem fazendo um levantamento das questões, os temas, os que são os mais atuais, os que têm maior probabilidade de vir na sua prova, né, logo mais. E já começamos com a primeira questão. O assunto a ser abordado hoje, um dos assuntos na sua revisão, vamos abordar o assunto de radioatividade. É um assunto muito relevante, que tem muita aplicação e conflitos, né, por trás disso, produção de energia. Nós vamos fazer um levantamento de pós e contra, vamos entender um pouco como funciona o processo de fissão e fusão nuclear, ambos processos de produção de energia. Mas para começar antes disso, para entender o que é um elemento radioativo. Então, na tabela periódica existem alguns elementos que são estáveis e outros elementos que são radioativos. Os elementos radioativos são aqueles que emitem radiação. Nas radiações, por exemplo, alfa, beta e gama, eles emitem essas radiações a fim de se tornarem estáveis e não emitir mais radiação. O processo da radioatividade é um processo nuclear, portanto, acontece no núcleo do átomo. Se acontece no núcleo, ele vai alterar a quantidade de prótons, ou seja, se altera a quantidade de prótons, você altera o elemento químico também. Então, as reações nucleares são reações que modificam tanto a massa e ou o número atômico, portanto, produzindo um novo elemento. A tendência é que essas reações nucleares aconteçam eliminando partículas radioativas e energia para que o elemento se torne estável. Então, vamos para a questão aqui. A charge a seguir ilustra o conflito geopolítico ilustrado pela guerra na Ucrânia, que opõe interesses de grandes potências econômicas e nucleares. Nesse conflito, emerge como uma nova e crescente preocupação internacional a segurança das usinas nucleares devido ao potencial catastrófico de um eventual ataque militar a tais instalações. Sabe-se que o processo de geração de energia por meio de usinas nucleares utiliza em geral o combustível nuclear físsil isótopo do urânio 235, considerando que esse isótopo sofre um processo de fissão de acordo com a equação. A perguntinha é bem simples: o número de nêutrons do nucleotídeo que vai ser formado. Então, pessoal, vamos lá então, vendo para a questão aqui. Primeiro a gente tem que entender o que é o processo de fissão nuclear. Fissão nuclear, você tem um núcleo grande, percebe-se aqui o núcleo do urânio, ele vai ser bombardeado por um nêutron e ele vai ser fragmentado em dois núcleos menores e liberando nêutron e mais aqui energia, ou seja, uma grande quantidade de energia vai ser liberada. Então, para a gente entender a composição desse novo átomo que vai ser formado aqui, a gente vai ter que passar pelo princípio básico da química, lá da lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Aonde encontrar a massa de um elemento químico? Geralmente a massa está na parte superior das informações. Não é uma obrigatoriedade, mas geralmente se encontra nesse local. E aqui abaixo se encontra-se o número atômico. Então, para saber a conservação, já que na questão ele está perguntando quem é o número A, ou seja, a massa do elemento formado aqui, né? Então, vamos lá. Para descobrir como os distratores da questão estão pedindo a quantidade de nêutrons, então todos estão pedindo a quantidade de nêutrons do elemento. Então a gente vai ter que lembrar que para encontrar a quantidade de nêutrons do elemento químico, a gente vai subtrair a massa menos o seu número atômico. Portanto, precisamos encontrar a massa do elemento, depois encontrar o seu número atômico,
para depois então fazer a subtração e encontrar a quantidade de nêutrons. Então, como será essa massa da seguinte forma? Veja a reação de fissão. Um núcleo grande se rompendo em núcleos menores. Então, nós vamos fazer 235 mais 1 é a soma das massas dos reagentes, mais 94 mais A, que é o que ele quer, 3, esse 3 porque a reação libera 3 nêutrons, vezes 1 que é a massa do nêutron. Percebe-se que o nêutron tem massa de 1, mas esse valor que está embaixo é a carga, ou seja, o nêutron tem carga zero. Então, somando isso, nós vamos encontrar 236 menos 97, portanto, a massa do elemento é 139. Bom, encontramos a massa do elemento, então agora vamos encontrar o seu número atômico. O número atômico, ou seja, pode ser também chamado a carga do elemento, 92, lembrando que o nêutron, sua carga é zero, então 92 mais zero, e aqui seria 38 mais E, 3 vezes zero, ou seja, o nêutron não tem carga, então seria 92 menos 38, encontramos que o nosso nucleotídeo X, teria uma massa de 139 e o número atômico 54. Encontrando essas duas informações, já podemos chegar na informação que a questão está nos pedindo, que é a quantidade de nêutrons. Então, nêutrons é dado A menos Z. Aí você diz, mas professor, eu vou ter que memorizar essa fórmula? Você vai lembrar do seguinte, o átomo é formado de prótons, é formado de nêutrons e é formado de elétrons. Levando em consideração que os elétrons praticamente têm massa desprezível, então só nos resta a quantidade de prótons e de nêutrons. Portanto, a massa de um elemento químico é o número atômico mais a quantidade de nêutrons. E através dessa equação, dessa fórmula, a gente consegue encontrar a quantidade de nêutrons. Portanto, o resultado para a nossa questão aí, encontramos um valor de 85 nêutrons. Então, podemos abordar nesse ponto aí, o que foi abordado então nesse ponto? Foi abordado o processo de fissão nuclear, ou seja, onde o núcleo grande é bombardeado por um nêutron, dividindo-se em dois núcleos menores, em dois átomos menores, mas liberando mais nêutrons e liberando mais quantidade de energia. Aí você deve estar se perguntando, essa reação acontece aonde? É a reação que acontece, por exemplo, nas usinas nucleares. Lembrando que não é todo urânio, a gente pode pegar aqui, esse é um radioisótopo, ou seja, um isótopo do urânio, que é o físsil. Tem duas variedades do urânio, 235 e 238. E nesse caso aqui, o urânio físsil é o 235. Tudo bem? E também é a mesma reação que acontece na bomba atômica. A bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki foi um processo de fissão nuclear. No caso, usado urânio 235. Outro tema que vamos abordar hoje é o chamado tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de um elemento radioativo ou a sua intensidade radioativa se degrada pela metade. Então, acompanhando aqui, essa competência é muito utilizada na prova do Enem, porque as questões que têm gráficos, figuras, tabelas, são questões que normalmente você interpretando, você vai conseguir chegar na resposta. Então, são questões que você está se preparando aí, não vai poder errar essas questões, né? Essas questões são as que são ditas níveis mais fáceis e médias, né? Que na teoria do TRI, né? Para corrigir as questões, são questões que você deve estar acertando sempre. Então, acompanhando o nosso texto. Fonte de radioisótopo de iodo 131 são empregados no tratamento de câncer da tireoide. Esse radioisótopo emite partículas beta que impede o crescimento tumoral. A curva de decaimento de uma fonte de iodo 131 é representada pelo gráfico. A atividade inicial dessa fonte radioativa é de 500 megabecquerel, ou seja, uma unidade medida. Então, pessoal, acompanhando bem nosso gráfico aí, percebe-se que a massa inicial que nós temos aqui é de 500 megabecquerel.
com o nosso gráfico, percebe o nosso gráfico aqui, ela está reduzindo, né? Ela vai chegar até numa quantidade de 24 dias, ou seja, o tempo final da amostra aqui foi 24 dias. Mas a questão nos pergunta, o tempo de meia-vida é quanto? Qual o tempo de meia-vida desse radioisótopo aqui? Então, vamos fazer essa questão de duas maneiras. A primeira maneira que nós vamos resolver, nós vamos fazer o tempo de meia-vida dividindo sempre a sua massa pela metade. Então, acompanhe o raciocínio. O primeiro tempo de meia-vida, a massa vai reduzir pela metade, então vai sair de 500 e vai vir para 250, ou seja, passou aqui então o primeiro tempo de meia-vida. Passado o segundo tempo de meia-vida, sua massa reduziu a metade novamente. Passado o terceiro tempo de meia-vida, reduziu para isso aqui. Na questão ele me disse que ao término de 24 dias, a massa chegou numa quantidade de 62,5. Portanto, pessoal, então se a gente tinha que o tempo total foram 24 dias e percebe-se que passaram 3 meias-vidas, portanto, a gente chega numa resposta de 8 dias, cada meia-vida vão ser de 8 dias. Então, você faz essa questão só dividindo a massa por 2. Mas também tem uma outra possibilidade. Quando você se utiliza da fórmula. Que fórmula? Nós vamos pegar aqui a massa do elemento, acompanha a resolução, a massa final do elemento é igual à massa inicial, 2 elevado a n, onde esse n é o tempo de meia-vida. Então, substituindo aqui a massa final, que foi 62,5, 500, que foi a massa inicial, 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a n vai ser 500 dividido por 62,5, vai ser igual a 8. Fatorando aqui, fatorando 8 é a mesma coisa de 2 ao cubo, cancela-se as bases aqui, vamos então ter que o tempo de meia-vida será de 8 dias, ok? Professor, então, mas a fórmula foi um pouco mais complexa se usar. A fórmula foi mais complexa, então a gente poderia usar essa fórmula quando a questão vai pedir mais tempos de meia-vida. Por exemplo, quando é que o elemento químico se torna não mais radioativo? Quando a sua intensidade já não é mais ameaça, quando se passaram 10 meia-vida. E para se passar 10 meia-vida, então é interessante que você use então a fórmula para chegar na resposta final, que é a nossa resposta final, chegamos em 8 meia-vida. Ok, pessoal? Então vamos lá então, voltando para a nossa revisão de química. Hoje, mais um assunto, veja que o próximo assunto agora envolve tabela, né? Envolve um gráfico aqui, né? Ou umas informações. E o assunto que eu trouxe agora é de ligação química. Uma coisa que a gente tem que lembrar primeiro é o que é uma interação intramolecular e o que é uma interação intermolecular. Né? Então vamos lembrar um pouco. A interação intramolecular quer dizer a ligação dentro da molécula. São aquelas ligações químicas que nós conhecemos lá no ensino médio, né? A ligação metálica, a ligação iônica, a ligação covalente. Cada uma dessas com suas características, com seus elementos químicos, né? Os elementos que estão ligando, os grupos de elementos que estão sendo formados, né? Estão se unindo para formar substâncias. E as forças intermoleculares são aquelas forças que atuam entre as moléculas, o que faz uma substância, por exemplo, se você tem um copo com água aí, na sua mesinha, você está estudando agora, esse copo com água, a gente tem N moléculas de água. E a molécula de água a gente conhece que é H2O. Então essas moléculas estão interagindo com as outras através de um processo de forças intermoleculares. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso texto então. O texto diz assim, considere a seguinte escala de energia, aparente em kJ por mol, a unidade de energia, para as forças intermoleculares e intramoleculares mais relevantes que podem ocorrer nas moléculas. Aqui na questão, ele nos dá a ideia de forças da ligação covalente, dipolo-dipolo, iônica, dispersão e ligação de hidrogênio. Essas três, as forças intermoleculares. Portanto, ele deu um gráfico aqui. Percebe então? Acompanhamos o gráfico aqui. Forças intermoleculares. As intermoleculares são as interações entre moléculas.
Vamos ver já que são 3 interações. A ligação a dipolo induzido, a ligação dipolo-dipolo e as ligações de hidrogênio. Já as forças intramoleculares são as ligações químicas. A ligação metálica, covalente e iônica, que no caso da nossa questão, eles fez referência à ligação covalente e à ligação iônica. A energia das forças, ele pede aqui, dipolo-dipolo, ele já disse qual é que ele está querendo, e a ligação covalente corresponderia respectivamente às regiões assinaladas pelas letras. E então, pessoal, acompanhando nossa questão aí, você percebe bem que nós temos 3 forças intermoleculares, representadas pela letra A, pela letra B e pela letra D. Se aqui a força, o ponto A, está mais próximo de 0, seria aquela força intermolecular mais fraca, a interação. Se tem a força representada por B, percebe que é uma força mais intensa. E veja que a força representada pela letra D é uma força intermediária entre A e B. Então a gente já sabe quem são elas. A gente não conhece ainda quem são essas forças, mas já sabe o seu poder de cada uma delas, a sua força. Nas forças intramoleculares, percebemos então a letra E, percebe que está no ponto mais baixo aqui, dá 400 kJ por mol. Já a representação da letra C já é um pouco maior, já chega até 1000 kJ por mol. Então, percebe que a letra E é uma interação mais fraca do que estamos dizendo aqui, e a letra C tem interação intramolecular mais forte. Mas, professor, como é que eu posso saber essas interações? Acompanhamos aqui a sequência. Perceba só então, pessoal, esse esquema, esse pequeno resumo que eu fiz aqui, que é o seguinte: dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou força de London. Esse tipo de interação intermolecular acontece somente em moléculas apolares. Por quê, professor? Porque essas moléculas têm uma interação mais fraca entre elas. Veja que as interações intermoleculares são todas ligações covalentes. Para você lembrar, a ligação covalente é aquela que é formada a metal mais hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio. Já a ligação iônica é formada de metal mais hidrogênio e a metal mais ametal. São ligações mais fortes. As ligações do tipo iônica são ligações íon-dipolo, são interações mais intensas. Aí você diz, mas o que isso vem influenciar? Isso vem influenciar nas propriedades físicas, como por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, são bem mais intensos. Tá ok? Então, acompanhando aqui, a dipolo induzido é uma força mais fraca. Já a dipolo-dipolo ou dipolo permanente são aquelas que acontecem exclusivamente em moléculas polares. É uma interação um pouco mais intensa. Já a ligação de hidrogênio, conhecida também como ponto de hidrogênio, é uma ligação polar. Só que tem uma particularidade: deve acontecer a interação do hidrogênio com átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Essa interação é mais intensa do que a dipolo-dipolo e do que a dipolo induzido. Já o íon-dipolo, aqui é a interação do tipo ligação iônica, é a interação bem mais forte. Então percebe-se que a força intramolecular do tipo iônica é mais intensa do que a força intramolecular do tipo covalente. E da covalente, quem é a mais fraca? A mais fraca é a dipolo-dipolo, a dipolo induzido, ou a força de London, com as forças mais fracas de interação. Então você percebe isso, por exemplo, nas propriedades de ponto de fusão e ebulição. Então, acompanhando o nosso gráfico aqui, perceba, veja as regiões que se encontra cada uma dessas interações. A interação A é a mais fraca, né? A gente percebe bem que são as dispersões de London, ou seja, a dipolo induzido. Já a interação intermolecular B são aquelas ligações um pouco mais intensas. E já a dipolo-dipolo seria aquele ponto intermediário. Então, com isso, a gente já consegue matar quem seria o número D. Ou seja, a interação número D, a letra D, seria dipolo-dipolo. Já a força intramolecular, são as ligações químicas, percebe-se que a ligação representada pela letra C, ela vai de 400 kJ até 1000 kJ, é uma interação mais intensa.
o que faz ter uma ligação iônica. Já a letra E é a nossa ligação covalente, que ela é menos intensa do que a ligação iônica. Aí você diz, mas professor, como é que podemos representar a ligação iônica e ligação covalente? Pessoal, pela diferença de eletronegatividade, tá bom? Então, passando aqui para cá, as forças dipolo e a ligação covalente são representadas, respectivamente, pela letra D e E. A alternativa correta, a letra E, resolvendo aí, então, mais uma revisãozinha de ligações químicas. Tudo bem? Então, vamos adiante mais uma revisão. Pegando essa parte de forças intermoleculares, pegando a parte de química orgânica, propriedades dos compostos orgânicos, temos mais uma outra questão aqui. Acompanhamos o raciocínio. A olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano. Portanto, pode ser usada em dieta de emagrecimento. Seu uso é controverso. Aí diz, por ser uma molécula semelhante à gordura, opa, chegou em gordura, você vai lembrar que a gordura é um composto apolar. Portanto, se ele é apolar, ele vai se dissolver em compostos apolares. Professor, mas como é que eu posso fazer essa relação? Lembre-se, a água é um composto polar. Então, se o composto não interagir com a água, esse composto será apolar. Então, ela interage com vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que se dissolvem em gorduras, transportando para fora do organismo, o que pode levar a uma deficiência desta. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria maior absorção, menos prejudicada com a ingestão exagerada do alimento à base de olestra. Pessoal, então a gente vai ter que lembrar o seguinte, essas interações intermoleculares, você vai lembrar polar e apolar. Então, se esse composto, essa tipo de gordura artificial, se interage com vitaminas lipossolúveis, então a gente vai ter que pegar qual dessas cadeias não é lipossolúvel. A gente tem que pegar essas cadeias qual é mais polar entre elas, ou seja, qual é a mais hidrossolúvel. Então acompanhe o texto, acompanhe as alternativas. Percebe-se que a letra A, ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, tem uma força intermolecular, ligação do hidrogênio, certo? Então ela é polar? Não. Ela tem essa outra parte aqui, toda apolar. Percebe-se que essa parte aqui, ela é apolar e essa parte aqui, ela é polar. Aí você diz, professor, então quer dizer que ela é bipolar? Até que ele seja bipolar, mas prevalece aqui a parte apolar. Semelhante à letra C, que não tem nenhum centro, a letra D tem um canto polar, mas prevalece aqui a parte apolar, né, que já viu, a letra E, mas observe bem a letra B. Perceba a quantidade de interações intermoleculares que estão acontecendo aqui do tipo ligação de hidrogênio, o que torna, pessoal, essa molécula extremamente polar. Se liga só aqui nos sítios, as regiões mais polarizadas. Percebe-se várias interações intermoleculares, o que torna essa molécula bastante polar. Se ela se torna bastante polar, é uma parte da vitamina que menos vai sofrer interação com a olestra. Interação essa, né? Porque tem polaridades diferentes. E você não pode esquecer de um detalhe. Semelhante dissolve semelhante. Outra questãozinha que o Enem aborda sempre, e iremos abordar em outras aulas, são as funções orgânicas. Quais as funções orgânicas que estão presentes? A gente pode observar na nossa estrutura aqui, presença de amina, presença aqui de amida, presença de álcool, mas será abordado em outras aulas aqui, tá ok? Portanto, a alternativa correta para a gente aqui hoje, a alternativa B,
uma vitamina hidrossolúvel que vai ter menor interação com a gordura olestra. Tudo bem, pessoal? Vamos ficando por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e vamos em firmes. Tá chegando o momento. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Vidas, agora nós vamos para mais uma aula de literatura. Eu quero saber se vocês estão afiados. Lembram de todos os movimentos literários? E o século de cada um deles? No, God! Nós vamos testar o nosso nível de literatura a partir de agora com a professora Milene Lima. Olá, pessoal, para você de casa que nos acompanha pelo programa Nota 10. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui em mais um ano falando para vocês de linguagens, de literatura da prova do Enem. Eu sou a professora Milene Lima e estarei com vocês nos próximos episódios do programa Nota 10, abordando o conteúdo de literatura para o Enem. Então, vem comigo. Vamos lá, pessoal. O que é que a gente pode falar sobre a prova de literatura do Enem? Primeiro, eu gostaria de me apresentar um pouquinho melhor para vocês que estão chegando agora e acompanhando o programa Nota 10. Eu sou Milene Lima, licenciada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, também mestra em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Sou analista crítica do discurso, professora de Linguagens, Literatura e Redação e estou hoje aqui para falar com vocês sobre a competência de número 5, em especial, que é a competência que cobra sobre o texto literário. Mas como assim? O conteúdo de literatura tem uma competência específica? Muita gente deve estar em casa aí se perguntando. Sim, pessoal. Na verdade, o conteúdo da prova de linguagens, ele é dividido, assim como todas as outras áreas da prova do Enem, nós dividimos em habilidades e competências. Então, é bom estudar por competências? É bom estudar por habilidades? Também. Não significa que você vá desprezar todo o conteúdo estudado ao longo dos seus 3 anos de ensino médio, por exemplo, ou cursinhos, ou preparação a mais que você faça, de forma alguma. Significa que, além dos conteúdos estudados, no conteúdo programático, dos conteúdos que mais caem no Enem, vocês também precisam estudar as competências e as habilidades. Então, a prova de linguagens, a prova da área de linguagens, vocês sabem que a redação ela compõe uma área sozinha e a prova de linguagens ela compõe uma outra área, que engloba ali conteúdos de língua portuguesa, interpretação textual, linguística textual, também a literatura e artes. Então, é uma prova bem completa da nossa área de linguagens e existem 9 habilidades que nós temos de explorar essas habilidades em relação a essa prova de linguagens. A prova no total são 9 habilidades, então façam a conta aí rapidinho. Se eu tenho 9 competências. Se eu tenho 9 competências da área de linguagens e a prova tem 45 questões, obviamente eu vou ter 5 questões de cada competência. Então, eu tenho 5 questões da competência 1, que fala muito, por exemplo, sobre linguagem verbal e não verbal, gêneros textuais, tipologias. Eu vou ter 5 questões da competência de número 2, que é a competência que fala sobre língua estrangeira moderna. Eu tenho 5 questões da competência de número 3, que fala especificamente da linguagem corporal, da educação física, da prática de educação física, de como o nosso corpo se movimenta e como a gente se expressa por meio dele. 5 questões da competência de número 4, que é específica do estudo das artes, e 5 questões da competência de número 5, que é a competência que fala sobre o texto literário. E assim sucessivamente, competência 6, 7, 8 e 9. Mas vamos focar então na competência de número 5, que eu vim aqui justamente para falar sobre ela, certo? Competência que fala do texto literário. Observem bem aí, na tela de vocês, com certeza já está aparecendo, a nomenclatura dessa competência 5 de linguagens. Ela diz o seguinte: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com os seus contextos, mediante a natureza, a função, a organização, a estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e de recepção. Professora Milene, o que é que significa exatamente esse conceito? O que é que exatamente eu vou precisar estudar ou saber
para cumprir o que pede essa competência de número 5 de linguagens. Então, como um todo, é uma competência que vai exigir de vocês a boa interpretação do texto literário. E nós sabemos que o texto literário é um texto extremamente complexo, subjetivo, plurissignificativo, recheado ali de recursos que precisam ser observados. E além desses recursos, além de eu entender a dinâmica, a organização desse texto, a natureza dele, eu também preciso compreender em que manifestação literária, em que movimentos, em que época, em que contexto sócio-histórico aquele texto foi escrito, por quê, para quê, escrito por quem, quais eram as condições de produção e de recepção. Então, basicamente é estudar sobre o texto literário em si, tá certo? Aí vamos lá. Vocês percebem aí que eu grifei para vocês algumas palavras-chave específicas. Primeira parte fala de recursos expressivos das linguagens. Que é isso, professora Milene Lima? Figuras de linguagem, pessoal. Vocês não podem ir para essa prova, fazer a prova do Enem, sem reforçar, sem estudar as figuras de linguagens. Sejam figuras ligadas às figuras de pensamento, ligadas às figuras de palavras, ligadas às figuras fonéticas ou fonológicas, ou figuras de harmonia, ou as figuras de sintaxe. Então, são praticamente 4 tipos, 4 subgrupos, vamos dizer assim, em que a gente organiza o estudo das figuras de linguagem. E existem sempre aquelas mais recorrentes. A metáfora, a sinestesia, o paradoxo, a antítese e outras muitas que podem cair, sim, nesta prova. Então, não deixem de revisar como conteúdo fundamental para compreender o texto literário, a competência 5 da prova de linguagens, revisar as figuras de linguagem, certo? Depois eu grifei aí para vocês a palavra contextos. Por que a palavra contexto está grifada? Quando nós analisamos um texto literário, nós precisamos compreender em que situação ele foi produzido, em que momento, em que época, quem escreveu. Ah, foi Machado de Assis, foi Clarice Lispector, foi Maria Firmina dos Reis, quem foi que escreveu? Por que escreveu? Por que se falava sobre aquilo naquela época? Já que a literatura, como arte da palavra que é, ela reflete todo um momento histórico. Então, existe a arte, existe a realidade. O texto literário, obviamente, é sempre fruto da ficção, mas uma ficção que pode, sim, recriar, reinventar, redizer algo que já é discutido na sociedade. Então, compreender os contextos em que esses textos foram produzidos é fundamental para nos darmos bem nessa competência 5. Outra parte que eu grifei aí para vocês também fala de natureza, função, organização e estrutura das manifestações. Manifestações literárias, textos frutos da literatura. Professor, o que é que eu posso estudar sobre isso? Bom, eu vou estudar o formato desses textos, como é a composição, a estrutura, se o texto é em prosa, se é em poesia, e sobre produção e recepção, quem produziu, quem era o público leitor, qual é a dinâmica social envolvida ali, tá certo? Me acompanhe, que aqui eu estou mostrando para vocês alguns assuntos que vocês podem revisar, basicamente o que eu comentei agora, mas sendo um pouco mais específica acerca de nomes de conteúdos, tá certo? E estudar os recursos expressivos, ou seja, as figuras de linguagem, e estudar, obviamente, as manifestações artísticas literárias, ou seja, as escolas literárias, os movimentos literários, ou chamados estilos de época, tá? A gente vai falar, principalmente na próxima aula, um pouquinho mais, um resumão sobre as escolas literárias, tá? Não deixem de conferir. Funções do texto literário. Como assim um texto literário ele precisa ter uma função? Ele não é obrigado a ter função nenhuma. Mas ele pode sim conter uma função social, por exemplo, ele pode ter uma função lúdica, ele pode ter uma função catártica, epistemológica, daí é importante também dar uma revisadinha em funções da literatura e funções da arte. Não deixem de passar mais uma vez uma revisada por esse assunto, tá bom? E o texto literário em si, se ele está em prosa, se ele está em poesia, qual é o gênero literário em questão, se é uma crônica, se é um conto, se é uma fábula, se é um romance, se é um poema. É importante revisar gêneros literários, seus muitos formatos, estruturas e composições. Ou seja, o jeito que o autor ou a autora resolveu escolher para organizar aquilo que se diz em um texto literário. E aí a gente sabe que existe uma divisão clássica da literatura, mas também existem os gêneros literários modernos. A divisão clássica fala sobre gênero épico, lírico e dramático, mas a divisão moderna cabe ali um mundo de outros gêneros textuais que nós podemos explorar. A crônica, o microconto, o miniconto,
conto, o nanoconto, que inclusive são gêneros extremamente modernos, né? Como assim nanoconto? Pode-se contar uma história em uma frase, por exemplo? Sim, pode, e o próprio Enem já cobrou isso de vocês, tá bom? Vamos lá. E por último, nós temos aí contexto sócio-histórico das manifestações literárias. O que é que isso significa? Compreender as dinâmicas sociais, o contexto histórico em que aquela produção literária foi feita, durante o romantismo, o que é que acontecia politicamente no país, como eram as inquietações, tudo isso é muito importante, pessoal. E aí vamos caminhando aqui. Como eu disse para vocês, nós teremos um momento mais específico para falar de todos esses movimentos literários de uma maneira bem sucinta, claro, que vocês possam acompanhar aqui no programa Nota 10. Mas hoje vamos relembrar, pelo menos, certo? Movimentos literários portugueses. Por que a gente começa a estudar nossa literatura? Por movimentos literários portugueses. Porque como o Brasil foi colonizado, explorado por Portugal, nós tivemos primeiro uma influência europeia muito forte. Então, esses 3 primeiros movimentos, o trovadorismo, o humanismo e o classicismo, nos ajuda a compreender o arcabouço da literatura brasileira, que mais tarde vai ter demasiadamente influências desses movimentos, tá certo? Depois nós temos os movimentos brasileiros já na era colonial. Por que é chamada era colonial, professora? Porque é o período em que o Brasil ainda é colônia de Portugal. Então, durante todo esse período em que o Brasil foi colônia de Portugal, nós tivemos ali pelo menos 3 manifestações literárias. Vocês estão vendo que tem um asteriscozinho aí na palavra quinhentismo? Por quê, professora? Porque, na verdade, o quinhentismo ele não é, de fato, uma escola literária, mas é, sim, uma manifestação, uma forma de leitura, de texto, em que a gente encontra a qualidade literária. Mas por que ele não é exatamente uma escola, um estilo de época? Porque era uma literatura, uma arte feita sem intenção literária. Era uma arte, sobretudo, feita com o intuito de informar a Portugal o que acontecia na colônia, propagar o Brasil, diante de tudo que eles descobriam aqui, e uma outra metade daquele século, né, do século XVI, voltada para a catequese dos indígenas. Então, essa primeira manifestação literária, ela não tinha o cunho artístico, o intuito de ser literatura, mas tem qualidade literária, certo? Em seguida, barroco e arcadismo compõem aí o cenário dessa primeira era, que é a era colonial da literatura brasileira, ok? E aí nós temos os 3 movimentos em relação à era colonial. Depois, em seguida, nós temos os movimentos da era nacional. Por que esse nome? Porque a partir do romantismo, por exemplo, é o primeiro movimento literário brasileiro em que o Brasil já é uma nação. Então, a partir do romantismo, considera-se aí a nossa era nacional da literatura brasileira. Olha a quantidade de movimentos que nós temos para estudar, e alguns ainda estão aí abreviados num espaço entre um e outro, que eu vou explicar para vocês. Romantismo, só o romantismo, pessoal, tem 3 gerações. Primeira geração, segunda e terceira, da poesia romântica do Brasil. Fora tudo que a gente estuda na prosa, os grandes nomes e grandes obras da prosa literária do romantismo brasileiro. Depois a gente tem realismo, naturalismo e parnasianismo, as chamadas escolas realistas, certo? Depois simbolismo, ali no finalzinho do século XIX. Em seguida, pré-modernismo, que pega o restinho do século XIX e as primeiras 2 décadas do século XX. Professora, porque novamente tem um asteriscozinho aí na palavra, na expressão, no caso, pré-modernismo. Porque também o pré-modernismo ele não é considerado um movimento literário fechado, unificado, uma escola literária, por exemplo. O pré-modernismo é um período de transição da literatura brasileira em que nós temos características ainda dos 4 últimos movimentos estéticos do século XIX e já antecipando características do que mais tarde nós vamos conhecer como modernismo brasileiro. Então, por isso ele recebe o nome de pré-modernismo, momento que antecede o modernismo brasileiro. E nesse espaço, aliás, nesse intervalo, nesse momento de transição da literatura brasileira, a gente tem muita obra boa, muitos autores incríveis, como Lima Barreto, por exemplo, e que tem uma obra muito voltada a questões sociais, e a gente tem um misto de características, ora características de tendência ainda do século XIX,
ora características que vão antecipar o modernismo. A gente tem o poeta Augusto dos Anjos, por exemplo, e suas peculiaridades, encaixados aí no pré-modernismo brasileiro. Então, vale a pena vocês estudarem com um pouco mais de atenção e entender que é um período de transição da literatura brasileira. Como eu disse, nós teremos uma aula depois para revisar esses movimentos, tá? E aí chega o modernismo, o grande movimento divisor de águas na arte e na literatura brasileira. Na verdade, se a gente tivesse de separar dois grandes movimentos da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma seria romantismo e modernismo. Não é uma coincidência que todo ano, no Enem, cai questão sobre os dois. O romantismo é o primeiro grande divisor de águas da nossa literatura, que traz o romantismo em meio à literatura já nacional, uma fome, uma sede de nacionalidade, de reafirmar a nossa cultura, de nos destacar no mundo enquanto literatos, certo? E mais tarde nós temos o modernismo, que vai fazer uma revolução na literatura e nas artes de maneira geral, certo? Quebrando padrões, principalmente a primeira fase modernista. E aí o modernismo também tem 3 fases, primeira, segunda e terceira fases, em especial relacionadas à poesia, mas também com movimentos de prosa entrelaçados ali. A segunda fase do modernismo brasileiro, por exemplo, nós temos um grupo de autores na poesia, voltados às temáticas que aconteciam ali nas primeiras décadas do século XX, mas também nós temos o romance de 30, a prosa de 30, o romance regionalista, que destacou inclusive obras incríveis dos autores nordestinos, né? Esse legado se estendeu ainda por muito tempo. E terceira fase modernista, que já é considerada ali a terceira, a última fase do modernismo, como a literatura contemporânea. A gente acaba chamando de literatura contemporânea tudo que foi produzido dos anos de 1960 até os dias atuais. Mas tem alguns movimentos nesse intervalozinho, 1950, 1955, como o concretismo, o neoconcretismo, mais tarde, bossa nova, tropicalismo, que são movimentos importantes de se estudar, não deixem de revisitar esses assuntos, tá certo? E por último ali, não menos importante, a literatura contemporânea, que vem caindo nas graças do Enem, ano após ano. Vocês já prestaram atenção? O tanto de literatura contemporânea que caiu nos últimos Enems, para quem vem estudando, fazendo simulado, acompanhando ali, o pessoal pode pegar qualquer prova dos 5 últimos anos, que vocês vão encontrar pelo menos 5 textos em relação à literatura contemporânea, essa literatura que é produzida dos anos 60, 70 até os dias atuais. E aí a gente tem cronistas como Rubem Braga, Rubem Alves. Nós temos o que há de mais recente na nossa literatura, que já não é tão recente assim, porque já tem um tempo que ela escreve, mas que vem recebendo cada vez mais destaque, sim, ainda bem. Autoras como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro. Então percebam que a prova de linguagem vem explorando essas autoras em especial, né, autoras, porque durante muito tempo a literatura produzida por mulheres foi silenciada, como vocês sabem, e aí a literatura contemporânea ela também tem algumas tendências a falar da efemeridade do tempo, a falar da nossa dinâmica de vida corrida, de rotina, de questões relacionadas ao sistema capitalista, como isso nos molda, como isso nos afeta, por exemplo. Então é interessante que vocês também revisem literatura contemporânea e leiam. Tem muitos autores novos por aí que às vezes a gente não conhece e de repente está lá no Enem, tá certo? Leiam o que puderem. Outro detalhe importante acerca dos movimentos literários, não se esqueçam de que também a literatura, o estudo da literatura brasileira, hoje a gente não estuda só a literatura brasileira, nós estudamos também, geralmente quando o pessoal está lá para o finalzinho do terceiro ano do ensino médio, no meio do terceiro ano do ensino médio, aí aparece lá um capítulo maravilhoso nos livros com literatura luso-africana, que é a literatura em língua portuguesa produzida por países africanos que são falantes oficiais de língua portuguesa, como Moçambique, a gente tem o autor Mia Couto, maravilhoso, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, nós temos ali diversos autores e obras que já recebem destaque interessantíssimo nos livros didáticos e na nossa grade curricular, nos parâmetros curriculares nacionais, na BNCC, é determinado que se estude literatura luso-africana, né? São os nossos
irmãos de línguas, irmãos de ancestralidade, historicidade, e é importante que a gente compreenda como nossa literatura dialoga com a literatura desses países, tá certo? Vale a pena vocês observarem também. E vamos em frente aqui, né? Nós temos aqui algumas habilidades da competência de número 5, habilidade 15, 16 e 17 da prova. E o que é que cobra cada uma dessas habilidades? Habilidade 15, estabelecer as relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Habilidade 16 fala sobre relacionar informações sobre as concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Habilidade 17 fala sobre reconhecer a presença de valores sociais e humanos que são atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, vamos ver na prática como essas questões podem ser cobradas. Nós temos aqui uma questão de habilidade número 15, um texto de Aloysio Azevedo, autor naturalista, do naturalismo brasileiro. Nós temos aí um trecho da obra O Mulato. Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do Soteiro dos Reis. Ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos, mulato. E crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita, que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Vejam bem, pessoal, a obra O Mulato é uma obra, tem até no enunciado já aí para vocês, o texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, uma obra que se encaixa ali no naturalismo brasileiro, vigente no finalzinho do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois, aí vamos ver por que nesse trecho o narrador está sendo fiel ao discurso naturalista. Não se esqueçam de que para resolver bem as questões, a gente estuda assunto, a gente estuda habilidades e competências, mas se você não fizer uma boa interpretação do enunciado, do comando da questão, você ainda corre o risco de errar. Então vamos ter bastante atenção na hora de ler e interpretar os enunciados. O que essa questão de habilidade 15 quer? Que eu marque a alternativa que nos mostre ali a fidelidade do narrador ao discurso naturalista. Vamos lá. Por quê? Por que tem essa fidelidade? Porque relaciona a posição a padrões de comportamento e a condição de raça. Vocês perceberam que ao longo do texto existe uma discussão, inclusive usando a palavra mulato. Para quem conhece muito bem a obra, inclusive, vocês sabem que Aloysio Azevedo ele fez, no século XIX, uma denúncia de como a sociedade brasileira era racista, né, diante dessas pessoas pretas que conviviam com as brancas e eram constantemente rechaçadas, discriminadas, excluídas, invisibilizadas. E aí, claramente, esse discurso naturalista, ele pega essa fala que é emprestada de onde? Lá da ciência. Não se esqueçam de que o naturalismo, ele é um movimento que pega as ideias ali do século XIX, em especial as ideias científicas, o positivismo, por exemplo, e utiliza o darwinismo, positivismo, entre outras teorias, e utiliza a ciência para respaldar os comportamentos humanos. Não é à toa que o nome é naturalismo. Então, vejam que sim, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. Perceba que o próprio personagem identifica que as pessoas olhavam torto e falavam cochichando ou coisas que relacionavam a questão de raça e cor e sangue na presença dele, com o intuito, muitas vezes, inclusive, de humilhá-lo. Então, o gabarito dessa questão é, de fato, a letra A, porque ele é fiel a esse discurso naturalista que toma a ciência como embasamento para explicar essas questões, como é que as pessoas se comportam em relação a isso, tá? Letra B diz, apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX.
O discurso naturalista tem como propósito isso? Mostra a pouca cultura feminina de distribuição de saberes entre homens e mulheres. Bom, o intuito desse trecho, no caso, não é destacar questões de gênero, mas sim destacar as questões relacionadas à raça, à etnia. Ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. Venha cá, conhecendo inclusive o arcabouço contextual, histórico. Será que é uma escolha do indivíduo ascender socialmente e existiam diferentes modos? E o discurso naturalista fala disso. O discurso naturalista vai dizer que muitas vezes o homem é produto do seu meio, usando inclusive esse conceito, essa filosofia, certo? Critica a educação oferecida às mulheres e aos maus-tratos. O intuito do narrador aqui não é exatamente fazer uma crítica, embora aconteça muitas vezes isso no discurso naturalista. Mas nesse trecho em especial está voltado às questões relacionadas a padrões sociais e às condições de raça, ou seja, fazendo inclusive uma denúncia do racismo vigente na época. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai depois debater um pouquinho mais sobre as outras duas habilidades da competência 5 e fazer aquele resumão sobre as escolas literárias. Eu aguardo vocês. Muito obrigada e até a próxima. Ai, gente, eu sempre saio inspirada das aulas de literatura. Me sinto bem cult, sabe? Eu também. É assim com vocês também? Me contem aí nos comentários. Inclusive, tá com alguma dúvida? Quer deixar alguma pergunta para os nossos professores? Fala aí ou lá no nosso Instagram. Interage com a gente nas nossas redes sociais. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Eu vou ficando por aqui, mas segunda eu tô de volta com mais Nota 10.